E Uganda confirmou ontem 3 novos casos de ebola. No total, o número de infecções do país chegou a 5, segundo o Ministério da Saúde local. O epicentro do surto é no país vizinho, a República Democrática do Congo, onde foram registrados 867 casos suspeitos e mais de 200 mortes suspeitas. A Organização Mundial da Saúde classificou o surto de uma cepa rara do vírus como uma emergência de saúde pública de preocupação internacional. Para entendermos mais sobre esse surto e os riscos do ebola, vamos falar agora com a médica infectologista Miriam Dalben, do Hospital Sírio-Libanês. Uma boa tarde para você, doutora. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar por aqui. Boa tarde, Estevão. Um tema super importante, né? Doutora, vamos começar relembrando o que é o ebola e como que essa doença se manifesta nas pessoas, porque nós tivemos um surto alguns anos atrás e voltamos a ter, portanto, o vírus circulando agora em 2026 com certa preocupação. Joia. Então, o ebola ele é um vírus, né, que causa uma doença grave, né, porque pode causar o que a gente chama de febre hemorrágica. Já é conhecido aí na literatura os surtos de ebola, dessa doença, desde os anos 70. A República Democrática do Congo, que você falou, né, que é o epicentro do surto agora, já está na sua 17ª epidemia de ebola, né, no seu 17º surto. E é uma doença potencialmente muito grave, né? Quando a gente avalia os surtos que já tiveram na literatura, a mortalidade aí ela chega a 90% dependendo do surto e é uma doença altamente transmissível, com uma transmissibilidade muito fácil a partir do contato com secreções ali da pessoa que está doente pelo ebola. Doutora, o que significa esse termo que é utilizado agora, que se refere a uma emergência de saúde pública de preocupação internacional? Em qual estágio estamos com essa nomenclatura? É super legal a gente esclarecer isso, né? Então, o Regulamento Sanitário Internacional, que são aquelas regrinhas que foram criadas lá em 2005, né, por todos os estados que participam ali da Organização Mundial de Saúde, ele determinou que seria decretado essa emergência de saúde pública de interesse internacional todas as vezes que se evidenciasse que você tinha algum surto, alguma doença, alguma coisa extraordinária ali que representava um risco para o mundo inteiro de disseminação e que exigia que todos os países do mundo voltassem a sua atenção para aquela doença e voltassem todos os esforços ali para o controle daquela doença. Do ponto de vista prático, isso significa o quê? Que uma vez que foi decretada essa emergência de saúde pública de interesse internacional, a partir de agora os estados todos eles vão direcionar recursos, atenções assim do ponto de vista educativo, de verbas mesmo, para tentar conter e monitorar mais de perto essa epidemia que está acontecendo ali na República Democrática do Congo. Como que a senhora enxerga a preocupação das autoridades, da população com esse surto agora? Ele é tão preocupante? Olha, ele é preocupante sim, viu, Estevão? A gente acredita que o risco da gente ter uma pandemia igual a gente teve a de Covid, no momento ele ainda não é grande, ele é pequeno, mas quando a gente avalia todos os surtos que já aconteceram de ebola, dessa vez o surto ele demorou muito para ser detectado, principalmente porque a Organização Mundial de Saúde, desde o ano passado, né, sofreu um desmonte ali em dinheiros, em recursos, vários programas que existiam ali na África que eram financiados pelos Estados Unidos, eles deixaram de existir, deixaram de ter financiamento. Então, demorou-se muito para conseguir detectar esse surto agora na República Democrática do Congo. Então, quando a gente compara esse surto atual com surtos anteriores, o número de casos que vem sendo detectados por dia, por semana, está num aumento assim muito expressivo, muito maior e mais acentuado do que em anos anteriores. E a gente já viu que a epidemia, você acabou de falar, né, já saiu da fronteira ali da República Democrática do Congo. A gente já tem casos em Uganda, a gente já tem o americano que foi transferido para a Alemanha, e é uma região muito sensível, porque é uma região que tem conflitos internos ali, é uma região que tem muito pouco acesso à saúde, né? Então muito pouco
muito pouco preparada para um programa dessa magnitude, né, com uma mobilidade muito grande, né, uma situação ali de crise humanitária muito importante. Então, uma conjunção de fatores que favorecem, se a gente não destinar recursos ali e se o mundo não destinar a sua atenção ali para controlar essa epidemia, o risco disso se alastrar e a gente ter um problema maior é muito grande. Então vamos explicar aqui como que funciona, qual é a forma mais fácil que acontece a infecção pelo vírus, porque a senhora comentou que nós tivemos aí a pandemia da Covid alguns anos atrás, foi uma preocupação mundial, porque nós tínhamos um alto contágio, era muito fácil se contaminar com este vírus. Como que funciona com o Ebola, portanto? Olha, no caso do Ebola, a gente uma vez que você tem contato com o vírus, né, você demora 2 a 21 dias para começar a manifestar os sintomas do vírus. Quando a gente compara a epidemia de Ebola, né, a doença Ebola com a doença Covid, a gente tem duas coisas que tornam o Ebola menos transmissível que a Covid. A primeira delas é que o Ebola, ele não é transmitido pelo ar. Então, enquanto a Covid é transmitida só de eu conversar com uma pessoa a uma distância menor que 2 metros, eu posso pegar a doença. No caso da Ebola, para ver essa transmissão, eu preciso ter contato direto com fluidos, né, com secreções da pessoa que está doente ou com a pessoa que faleceu em decorrência do Ebola. E isso torna algumas medidas de controle, né, como o uso de equipamento de proteção individual, aventais, luvas, máscaras, a higienização das mãos, né, o acesso à água para higienizar as mãos, a sabão para higienizar as mãos, medidas boas e eficazes de controle da transmissão dessa doença. Outra coisa que torna a epidemia de Ebola mais controlável que da Covid é que as pessoas normalmente elas costumam transmitir o Ebola quando elas já estão apresentando sintoma. No caso da Covid, a pessoa pode já estar transmitindo a Covid antes de começar a manifestar os sintomas. Isso faz com que, se forem instaladas aí medidas de saúde pública para identificar os contactantes de um caso de Ebola, né? Monitorar ali as fronteiras para ver as pessoas que estão deixando um país e que tiveram contato com casos de Ebola. Se houver esse rastreamento direitinho, isso facilita o controle também da doença. Uma vez que a pessoa incubou a doença, né, que pode demorar de 2 a 21 dias, os sintomas eles começam a se manifestar como febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, vômitos e diarreia. E essa cepa que a gente está falando atual, né, a Bungibude, pelos dados que a gente vem vendo aí nos trabalhos, é uma grande causa de morte, justamente por desidratação, por causa de vômitos e diarreias, diarreia de maneira muito incontrolável. E aí a pessoa pode evoluir ou não para o que a gente chama de febre hemorrágica, né, com risco maior de haver sangramentos e alteração nos exames de sangue que predispõe a sangramentos. Quando a gente vê os dados aí da República Democrática do Congo, de todos os surtos de Ebola, mas dos surtos dessa cepa específica, né, que da última vez que aconteceu o surto dessa cepa foi em 2012, a gente vê que os profissionais da área da saúde são um grupo muito exposto e com alto risco de pegar a doença, né, porque cuidam dessas pessoas, familiares que estão cuidando das pessoas doentes em casa, e uma coisa que vem acontecendo e que a Organização Mundial de Saúde vem trabalhando firme são aqueles rituais no sepultamento dessas pessoas que estão morrendo, né? Então, por questões culturais, toca-se muito nas pessoas que faleceram, né? E tem surtos na literatura de até 40, 50 pessoas que pegaram o Ebola a partir de uma pessoa que faleceu nesse funeral aí de sepultamento, né? Então, essas estratégias educativas, assim, de educar as pessoas para conduzirem um sepultamento de uma maneira mais segura, também vem acontecendo nessa região. A gente conversou com a médica infectologista Miriam Dalben, do Hospital Sírio-Libanês. Muito obrigado por ter conversado conosco aqui nessa tarde de domingo, doutora. Obrigada, Estevam. Uma boa tarde.